Mas é engraçado nós ouvirmos aqui deputados falando a respeito do governo Lula dessa forma que falaram aqui, me surpreende muito, me deixa realmente querendo viver nessa propaganda do PT. Eu ouvi o deputado dizendo que a inflação está controlada. Em que mundo você vive? Você vai ao mercado, o preço dos alimentos está explodindo. O ministro falou, inclusive, que o Brasil voltou a crescer na inflação, no preço dos alimentos, nos juros, nas despesas desordenadas. Inclusive, o ministro falou que ele esteve fazendo uma reunião na casa do deputado Hugo Mota, presidente Hugo Mota, para mostrar o pacote fiscal. E ele falou que o presidente Hugo Mota é alguém que está querendo realmente fazer o Brasil crescer. Bom, pode ser, até pelas declarações que ele fez hoje. Hugo Mota diz que pacote de Haddad não será bem aceito pelo Congresso. O presidente da Câmara voltou a falar mal do pacote de Haddad em evento nesta quarta-feira, 10h53, Folha de São Paulo. Mota diz que medidas de Haddad devem ter reação muito ruim e que não serve a projeto político do governo. Então, realmente, pode ser que o presidente Hugo Mota queira fazer o Brasil crescer e não servir ao governo com esse pacote horrível que vem em substituição a essa outra medida desastrosa que foi o aumento do IOF. A imprensa divulgou, ministro, que inclusive, na sua apresentação, Vossa Excelência disse que a culpa pela crise fiscal é do governo Bolsonaro. Isso é mentira. Vossa Excelência não acredita nisso, ninguém acredita nisso. Mas vamos supor que seja verdade. Vamos supor que realmente a culpa foi do governo Bolsonaro, que deixou um superávit de 54 bilhões. Vocês já não tiveram tempo suficiente para colocar ordem na casa? Já não tiveram tempo suficiente para conseguir ajustar as contas públicas? Em 2023 nós vimos 230 bilhões de déficit, de prejuízo, de rombo maior da história. 2024, 11 bilhões. E isso só aconteceu, né, para mim, isso foi uma grande façanha, reduzir esse rombo de 230 para 11 bilhões. Só foi possível porque o governo começou a arrecadar muito mais, arrecadando muito mais com mais imposto. Só que o governo gasta muito mais do que arrecada. O governo hoje tem arrecadação histórica. 2,65 trilhões foi o que foi arrecadado em 2024. É a maior arrecadação da história. Só que, como nós já falamos, o governo arrecada muito, mas gasta muito mais. Isso só foi possível, essa lambança, esse desequilíbrio das contas públicas, porque vocês cometeram uma série de erros desde o fim do governo Bolsonaro, após a eleição. Após a eleição, vocês enviaram para cá a PEC da transição. A PEC da transição que permitia furar o teto de gastos, permitiu, e mais de 200 bilhões, inclusive colocou um dispositivo para acabar com o teto de gastos e colocar essa porcaria desse arcabouço fiscal que também aumentou a capacidade de gasto público, atrelando ao aumento da receita. E aí faz o que nós estamos vendo agora, uma receita artificial, e faz com que aumente o endividamento público. Também teve a reforma tributária, que ainda não está em vigor, mas vamos ter aí o maior imposto sobre consumo do mundo. O governo Lula aumentou o imposto ao menos 25 vezes desde 2023. Desde o início do governo Lula, foram 25 medidas para aumento de impostos, aumento de alíquotas, majoração, a base de cálculo. Vou citar algumas aqui. Reversão de alíquotas de PIS, COFINS sobre grandes empresas. Tributação de fundos exclusivos e offshore. Proposta de aumento do imposto de renda sobre juros sobre capital próprio. E a mais recente foi o aumento do IOF. Aumento do imposto sobre operações financeiras. Essa, para mim, foi a maior lambança de todas. Não precisa ser um grande tributarista, não precisa ser um grande economista para saber que IOF é um imposto extrafiscal. Não é um imposto fiscal, não é um imposto com fins arrecadatórios. O IOF tem um fim de regular a economia, tem um fim de combater a inflação, de proteger a indústria nacional. E aí, utiliza o IOF para fazer caixa, para aumentar a arrecadação, para tapar um pouco o rombo do governo. E a previsão que vocês tinham era de arrecadação de 61 bilhões em 2 anos, com essa medida desastrosa que repercutiu muito mal no mercado, repercutiu muito mal com a opinião pública, e aí voltaram atrás. E, aliás, eu nunca vi um governo tão atrapalhado. Toma uma medida, como foi com relação à questão do PIX, aí o Nicolas fez um vídeo que desmontou, acabou com o governo, e aí eles voltam atrás. Aí depois anuncia a IOF, aí volta atrás. É um festival de atrapalhadas. E aí vocês ficam batendo cabeça e agora falaram o seguinte: não, nós vamos enviar uma medida alternativa. Aí todo mundo ficou na expectativa. Opa, vão enviar uma medida alternativa para que a gente possa trabalhar no equilíbrio das contas públicas e deve ser no corte de gastos. Não, pelo contrário, vieram com a proposta pior. Vieram com mais imposto. É imposto por mais imposto. Propõe aumentar a alíquota de fintech. Aliás, esse governo fala que é contra os banqueiros, mas vai aumentar a alíquota das fintechs para equiparar
a alíquota dos grandes bancos. E quem é que vai sair prejudicado nessa história? Quem vai ser beneficiado? Os beneficiados vão ser os grandes bancos e as fintechs vão sair prejudicadas. Dentre outras medidas que estão sendo propostas pela essa medida provisória, uma aqui, para mim, assim, é um absurdo completo. Tributar em 5% de imposto de renda os títulos como LCI, LCA, CRI, CRA. Vai prejudicar quem quer investir com uma lucratividade um pouco maior que a poupança. Além de, evidentemente, prejudicar o agronegócio, que o ministro aqui falou que o Brasil cresceu ano passado em 1,4%. Em serviços, o Brasil cresceu 0,3%. Quem sustenta o Brasil é o agro. Cresceu 12% o agronegócio. Por isso que fez com que houvesse esse crescimento. A indústria caiu também. Inclusive, com relação a esse novo pacote de ajuste fiscal, eu queria saber qual é a estimativa de arrecadação da Receita com essas medidas, já que com o IOF, que não serve para arrecadar, a previsão de vocês era 61 bilhões. Vocês tentam responsabilizar todos. Tentam responsabilizar o governo Bolsonaro pelo desastre econômico que vocês vêm cometendo, juro alto, inflação, desequilíbrio nas contas públicas. Mas a culpa é de vocês. A culpa é de vocês que tentam a todo momento equilibrar a conta pública pelo lado da receita. Onde já se viu isso? Tem que equilibrar pela despesa. Não pensa em fazer corte de gastos. Quer equilibrar aumentando mais imposto. Inclusive a própria isenção do imposto de renda, que é uma medida positiva para os mais pobres, não vem acompanhado de uma medida compensatória pelo lado da despesa, que é tributar outro segmento da sociedade. Então vocês têm que pensar em reduzir as despesas do governo, porque está gastando muito, gasta com viagem de Janja, luxo do Lula, 54 milhões agora para monitorar os deputados da oposição, como fizeram comigo, Gustavo Gaia, com esse gabinete do ódio agora que foi divulgado pelo Estado de São Paulo, que quer monitorar os deputados de oposição. Então a culpa é de você, mas como a culpa é sua, você coloca em quem você quiser. Obrigado, Nicolas.